Olá, sejam bem-vindos à aula 12 do curso de Estruturas de Madeira e hoje nós vamos falar sobre peças comprimidas. Bom, peças comprimidas, elas são muito presentes, né, em qualquer estrutura, principalmente na forma de pilares, né? Então, a nossa peça, nosso elemento estrutural comprimido mais comum são os pilares, né? Mas não são os únicos. Eu posso ter elementos de treliças que também estão sob compressão, né? Nesse exemplo aqui, provavelmente esses elementos aqui, né? São os que a gente chama de montantes, né? São elementos sobre compressão. E eu posso também ter elementos comprimidos em sistemas de contraventamento, né? Por exemplo, aqui essas peças inclinadas, né? De acordo com o sentido, a gente até conversou isso quando a gente falou lá em peças tracionadas, né? De acordo com o sentido da solicitação horizontal aqui, né? Algumas dessas peças estarão comprimidas e outras estarão tracionadas, tá bom? Bom, o dimensionamento de uma peça comprimida ele é muito similar ao dimensionamento da peça tracionada, né? A gente tem nos dois casos uma peça submetida a uma força normal, né? Então aquele critério de dimensionamento onde a minha eh, tensão solicitante tem que ser menor ou igual à tensão resistente, onde a tensão solicitante vai ser a força normal dividida pela área da seção transversal, né, uma tensão normal, se aplica, né? Com a diferença que lá nas peças tracionadas a gente tem que se preocupar com os furos, né? Os possíveis furos, né? Se houverem furos de ligações nas peças. E aqui nas peças comprimidas, a nossa preocupação não é essa. A nossa preocupação é com o fenômeno que vocês provavelmente já conhecem, que é o fenômeno da flambagem, certo? A flambagem, só para a gente relembrar bem rapidamente, a flambagem é esse fenômeno de instabilidade lateral que uma peça comprimida sofre. A gente também falou de flambagem nas aulas passadas, quando a gente estava estudando peças sobre flexão, né? Vigas. Então, lá nas vigas, a gente também tem um trecho, né, da seção transversal que está comprimido e esse trecho ele vai também estar sujeito à ação da flambagem. Aqui, no caso, eu tenho a peça inteira comprimida, né? Se eu tenho um elemento qualquer aqui, um pilar ou uma barra de treliça, ela está comprimida, a gente já conhece lá dos nossos estudos da resistência dos materiais que essa peça ela vai, né, se deformar e ela está sujeita a essa instabilidade lateral, né? Qual é o problema, né? O que acontece aqui quando eu tenho essa deflexão lateral, né? Eu começo a ter efeitos de segunda ordem, né? Eu começo a ter uma excentricidade da carga, né? Da linha de ação da carga que comprime a peça em relação ao próprio eixo da peça. Claro que aqui nesse desenho, né? Tá bem exagerado, que é para a gente conseguir enxergar com facilidade, tá? Mas o efeito de segunda ordem ele é um momento, né, que é introduzido no problema a partir dessa excentricidade entre a linha de ação, né, do carregamento de compressão e o eixo, né? Então eu tenho a linha de ação aqui, ó, a linha de ação do carregamento, e eu tenho o eixo da peça aqui. Então eu tenho essa excentricidade, tá? Essa excentricidade, né, uma distância, ela vai gerar um momento aqui que não que é indesejado, tá? A gente também já estudou anteriormente, né, no assunto de flambagem, que existe um valor de carga, né, axial aplicado que eu chamo de carga crítica,
né? Que é o valor acima do qual eu começo a apresentar essa instabilidade lateral. E essa carga crítica é dada por essa equação aqui, tá? Π quadrado, que multiplica a rigidez, a flexão, né? Que é o produto entre o modo de elasticidade longitudinal e a inércia, dividido pelo quadrado do comprimento livre de flambagem da peça, tá bom? Essa equação, pessoal, ela é a equação deduzida por um caso particular onde eu tenho uma peça birrotulada. Em casos onde eu tenho peças comprimidas com condições diferentes de vínculo, né, eu preciso aplicar um coeficiente K, né? Então, eu posso ter, por exemplo, a peça birrotulada, né? O comprimento de flambagem ele vai ser igual ao próprio comprimento, né, da peça. Então, o K ele é um coeficiente aplicado no comprimento da peça, a partir do qual a gente vai obter o comprimento de flambagem, tá? Então, esse comprimento de flambagem ele vai variar de acordo com as condições de vínculo, de suporte da peça. Então, quando a peça ela é birrotulada, que é para o caso onde foi deduzida essa equação, eu tenho K igual a 1. Então, o meu comprimento de flambagem vai ser igual ao comprimento normal da peça, tá? E aí se aplica essa própria equação mesmo aqui. Quando eu tenho o caso, por exemplo, de uma peça engastada, né, numa extremidade e livre na outra, eu vou utilizar um K igual a 2, ou seja, o meu comprimento de flambagem ele é 2 vezes o comprimento livre da peça, tá? Eu tenho também a situação onde eu tenho uma peça biengastada, né, onde o meu K vai ser 0,5, certo? Então, o meu comprimento de flambagem vai ser a metade do comprimento da peça. E eu tenho a situação onde eu tenho uma peça engastada numa extremidade e rotulada na outra extremidade. Eu vou ter um K igual a 0,7. E o meu comprimento de flambagem vai ser 70% do meu comprimento, né, da peça. Então, para cada situação de vínculo, eu vou aplicar aqui nesse L um K, né? Então eu posso generalizar essa equação dessa forma aqui, ó. Deixa eu melhorar aqui. KL ao quadrado, tá? De uma forma geral, eu tenho a equação da carga crítica substituindo aqui o L, né, o comprimento da peça, pelo comprimento de flambagem. Então, por exemplo, se eu tenho a forma original, né, para o qual foi deduzida a equação, onde o K é igual a 1, então eu vou ter exatamente a minha equação original, né? Caso contrário, eu aplico o K, né, no comprimento da peça, obtenho o comprimento de flambagem e trabalho com esse comprimento de flambagem de acordo com a vinculação da minha peça, tá bom? Só para a gente lembrar rapidamente. Então, no dimensionamento de uma peça comprimida, essa condição, né, esse fenômeno da flambagem, ele vai estar o tempo todo presente. Vai ser sempre uma preocupação, porque é uma limitação que a gente tem, né? A carga crítica, ela é uma carga sempre menor do que, por exemplo, a carga última, né, a qual a peça resiste. Porque não é uma questão de ruína ou de ruptura da peça, né? É uma questão de instabilidade. A peça se torna instável lateralmente, né, antes da ruptura. Então, é um fator limitante no uso das peças comprimidas. Então, ele vai estar o tempo todo presente e vai ser sempre uma preocupação nossa quando a gente está dimensionando qualquer peça comprimida, tá? Então, vamos seguir. Ó, tenho duas observações aqui. Na madeira, devido à natureza deformável das ligações, né, geralmente se despreza o efeito
favorável do engastamento nas extremidades. Tá? A gente considera que na madeira as ligações, ou seja, os vínculos, né, que seria o caso aqui, ó, desses vínculos aqui, né, os vínculos, as ligações, a gente considera que eles têm uma natureza deformável, né? Então a gente despreza o efeito favorável do engastamento. Por que efeito favorável? A gente consegue ver aqui, ó, que toda vez que eu tenho extremidades engastadas, eu tenho um K menor do que 1, com exceção aqui onde eu tenho engastado livre, né? Mas eu tenho uma extremidade completamente livre. Mas quando eu tenho as duas extremidades vinculadas, toda vez que eu tenho aqui, ó, engaste, mesmo que seja apenas um engaste, né, e a outra extremidade rotulada, eu tenho um K menor que 1. Se o K é menor que 1, significa que o meu comprimento de flambagem ele é menor que o comprimento original da peça, o que é um efeito favorável, né? Porque quanto menor aqui, ó, quanto menor o comprimento de flambagem, maior a carga crítica. Então, eu tenho essa limitação que a carga crítica, né, impõe no dimensionamento de uma peça comprimida, ela é aliviada, né, porque eu tenho um comprimento de flambagem mais reduzido, né, que gera um aumento dessa carga crítica. Então, esse efeito do engaste, ele é considerado um efeito favorável, né? Como eu falei, ele alivia, a gente consegue um aumento do valor da carga crítica. Então, como a gente, na madeira, a gente vai considerar a natureza deformável das ligações, a gente vai desprezar esse efeito favorável do engastamento nas extremidades. Então, a gente vai tomando-se para comprimento de flambagem, o próprio comprimento da coluna. Ou seja, a gente vai desprezar esses dois casos aqui, ó. Então, a gente vai sempre tomar como comprimento de flambagem o próprio comprimento da coluna, exceto quando eu tiver esse efeito aqui de engaste, extremidade engastada, extremidade livre, porque aí já é um efeito desfavorável, e aí eu nunca desprezo um efeito desfavorável. Eu posso desprezar um efeito favorável, porque aí eu estou a favor da segurança, né? Eu não posso desprezar um efeito desfavorável, porque senão eu estou contra a segurança. Então, em madeira, a gente vai sempre utilizar o comprimento de flambagem igual ao comprimento normal, o comprimento livre da peça, né? Ou seja, a gente vai sempre considerar um K igual a 1. Ou, a não ser que a gente tenha essa situação aqui de K igual a 2, quando eu tenho a extremidade engastada, extremidade livre, tá? No caso de colunas de madeira com ligações intermediárias de contraventamento, similar ao que a gente falou lá nas aulas de flexão, lembra? O contraventamento, ele impede essa movimentação lateral lá na viga de madeira. E ele tem o mesmo efeito aqui numa coluna, por exemplo, né? Num pilar de madeira. Como lá na viga o efeito do contraventamento é impedir, né, aquela movimentação lateral, né? Aquela flambagem lateral, aqui tem o mesmo efeito, tá? O contraventamento ele vai impedir essa movimentação aqui, ó. Ele vai impedir essa movimentação lateral, né? Se eu colocar aqui então uma peça contraventando aqui, ó, segurando restringindo o movimento nesse ponto, a peça não vai conseguir fazer esse movimento aqui, né? Porque esse ponto aqui está restringido. Então, ela vai ter uma redução aí do comprimento livre de flambagem, tá? Vocês já devem conhecer bastante isso aí também. Então, no caso de colunas com ligações intermediárias de contraventamento, o comprimento de flambagem é tomado igual à distância entre os pontos da ligação intermediária, que é o que eu falei aqui, ó. A gente vai ter uma redução do comprimento de flambagem. Se eu colocar um contraventamento aqui, esse deslocamento aqui, ó, tá aqui é o eixo, ó. Esse deslocamento aqui, ele não vai ocorrer, porque eu tenho uma restrição desse deslocamento. Então, o comprimento de flambagem, não estou falando nem o comprimento já, né? O comprimento de flambagem total já com a aplicação do K, o final, já com a aplicação do K. Mas o comprimento todo que eu vou considerar, né? Já que eu não aplico o K 0,5.
ele vai ser considerado entre os pontos aqui, ó. Então, sem o contraventamento, ó, vamos para cá, vamos para essa coluna aqui, que é o nosso caso, né, em madeira. Sem o contraventamento, o comprimento de flambagem, ele é o comprimento total da coluna, daqui até aqui, tá? Se eu aplicar um contraventamento aqui no meio dessa coluna, tá? Estou aplicando uma restrição no movimento no meio da coluna. Então, esse ponto que estava aqui, ó, vou fazer aqui o eixo original da coluna. Esse ponto que estava aqui e veio para cá, ele não vai conseguir fazer essa movimentação. Ele não vai conseguir, né, transladar aí. Então, eu restringi esse movimento e o comprimento de flambagem que eu vou considerar vai ser o comprimento entre, né, os apoios e os pontos de contraventamento. Ou entre um ponto de contraventamento e outro, se de repente eu ter mais de um ponto de contraventamento, né? Então, nesse caso aqui, ó, o comprimento de flambagem, ele já ia ser aqui, ó. Ó, ele já ia ser metade do comprimento. Esse seria o comprimento de flambagem aqui, ó. Tá? Então, qual é a função do contraventamento? A função do contraventamento é o reduzir o comprimento de flambagem. E a gente já viu que eu reduzindo o comprimento de flambagem, eu tenho o quê? Quando eu diminuo o comprimento de flambagem, eu tenho uma carga crítica, que é o meu fator limitante mais elevado, né? E a gente vê aqui, ó, que o comprimento ele tá, né, a segunda potência, né? Então ele tem uma influência muito grande no valor da carga crítica, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Deixa eu só apagar isso aqui, senão depois eu esqueço e vai assim pro PDF. Vamos lá. Bom, um parâmetro muito importante e que vai definir, né, que vai direcionar a gente em como a gente vai dimensionar uma coluna ou uma peça comprimida qualquer é a esbeltez da peça, né, o índice de esbeltez, né, que eu represento aqui pelo lambda. O índice de esbeltez, pessoal, ele é o comprimento de flambagem, né, dividido pelo raio de giração da seção transversal, né? O raio de giração é uma propriedade lá de uma figura plana, né? No caso é da nossa seção transversal, que ele é a raiz quadrada da inércia da seção transversal dividida pela área. Isso aqui é o raio de giração. É uma propriedade geométrica da seção transversal, tá? Então ele está representando aqui a seção transversal da peça. E o comprimento de flambagem está representando ali essa outra dimensão da peça, que é a dimensão longitudinal, mas já de flambagem, né? Já o comprimento de flambagem da peça, que pode ser influenciado pelo contraventamento e pelos apoios, tá? Então, de acordo com o valor de lambda que a gente obter, a gente vai categorizar uma peça comprimida em 3, né, grupos diferentes, né? O primeiro vai ser o grupo das colunas curtas, tá? As colunas curtas são aquelas colunas que têm o lambda entre 0 e 40, tá? O lambda, ele é adimensional, tá, gente? Porque aqui eu tenho comprimento, né? O comprimento de flambagem é metro, unidade básica, e o raio de giração é metro, também unidade básica. Então o lambda é uma grandeza adimensional, um parâmetro, tá? Parâmetro geométrico também, né? Então, se eu estou entre 0 e 40, eu considero que eu estou no grupo das colunas curtas, tá? Entre 40 e 80, eu estou ali no grupo intermediário, que a gente chama de medianamente esbelta, tá? E entre 80 e 140, 140 é um limite máximo que é admitido, tá? Eu estou no grupo das colunas esbeltas. O que vai acontecer aqui no dimensionamento?
à medida que eu vou avançando nesses grupos aqui, ó, eu vou executando um dimensionamento mais rígido, mais rigoroso, né? Considerando variáveis, considerando fatores diferentes. Por quê? Porque quanto mais esbelta é a minha coluna, ou seja, quanto maior o índice de esbeltez, né, mais crítico é a atuação da flambagem. Mais crítica é a atuação da flambagem, tá? Então, se eu tenho uma coluna muito esbelta, eu preciso de um dimensionamento mais rígido, mais rigoroso, tá? Então, eu vou dimensionar de maneiras diferentes. Quando eu tenho uma coluna curta, o dimensionamento é mais simplificado. Quando eu tenho uma coluna medianamente esbelta, eu já considero algumas coisas que eu não considerava antes lá nas colunas curtas. E quando eu estou lá nas colunas esbeltas, né, que é o grupo mais complicado, porque são as colunas mais esbeltas, eu vou ter um dimensionamento mais complexo aqui dentre os três. Então a gente vai ver para cada um dos grupos como é que a gente vai dimensionar, do mais simples ao mais complexo, tá? Então vamos lá. O grupo das peças curtas ou colunas curtas, ele é o mais simples, pessoal. Ele é aquele grupo onde a esbeltez é muito baixa e eu vou desprezar a possibilidade de ocorrência de flambagem. Pronto. Eu vou tratar ela como uma peça carregada axialmente, ou seja, com o carregamento normal, né, de compressão, coincidindo ali com o eixo longitudinal, né? Por isso a palavra axialmente, de axis, né? Então, eu vou dimensionar basicamente aqui com o meu critério de segurança, né? Onde a tensão normal de cálculo, que é igual à força, né? A força normal de cálculo ND, dividido pela área, tem que ser menor ou igual à resistência à compressão de cálculo. Pronto. Simples assim, tá? Basta que eu aplique essa condição de segurança, eu vou dimensionar, eu vou verificar a minha peça curta, né? Como eu falei, do mais simples ao mais complexo. Então, o mais simples é esse aqui, onde a peça é pouco esbelta, né? São peças com comprimento de flambagem mais curtos, com seções transversais mais robustas, tá? Uma combinação de propriedades geométricas favoráveis que permite que eu despreze aí a possibilidade de ocorrência da flambagem, tá? Então eu dimensiono sem considerar essa possibilidade, dimensiono direto com um carregamento axial bem simplesinho, usando apenas esse critério de segurança, tá? Vamos seguir. Nas peças medianamente esbeltas, aí a gente já não pode desprezar. E o que a gente não pode desprezar? A gente já vai começar a considerar a possibilidade da ocorrência da flambagem, que vai afetar, né, na peça por conta do fator limitante, que é a carga crítica. Então, aqui a gente já vai começar a considerar um fator de ordem prática, que possivelmente e quase sempre vai ocorrer, que são as imperfeições geométricas da peça e as imperfeições no carregamento da peça, né? Gente, para que a gente tenha essa situação aqui, ó, perfeita de carregamento axial, de compressão pura, que é o que a gente está tratando aqui nas peças curtas, né? A gente precisa ter uma peça que é perfeitamente linear, perfeitamente retilínea, né? Porque a gente já viu aqui anteriormente o que acontece se a peça não é perfeitamente retilínea. Aqui, claro, bem exagerado, né? Mas o que acontece quando a peça não é perfeitamente retilínea? Eu tenho uma excentricidade em relação à linha de ação da carga e o eixo da peça. E essa excentricidade vai gerar um momento, tá? Então, eu preciso que a peça seja perfeitamente retilínea e eu preciso que o carregamento que é aplicado no topo da coluna tenha uma resultante que seja perfeitamente alinhada ao eixo longitudinal da peça. E essas são duas coisas que a gente sabe que é praticamente impossível da gente conseguir
na prática, né? Praticamente impossível a gente conseguir aplicar um carregamento que seja perfeitamente alinhado ali com o eixo, para não gerar também nenhuma excentricidade. E a gente sabe que pelo próprio processo de produção da madeira, é muito difícil a gente conseguir uma peça que é perfeitamente retilínea. Quando eu falo perfeitamente, gente, é perfeitamente retilínea mesmo, entendeu? Ou seja, são incertezas, né? São pequenos efeitos de imperfeições geométricas e de aplicação de carga que vão gerar excentricidades que vão contribuir para o efeito da flambagem, para o fenômeno da flambagem. Então, nesse caso, quando eu já tenho uma peça medianamente esbelta, eu começo a me preocupar com esse efeito, porque eu tenho uma peça com índice de esbeltez mais elevado. Ah, lá na peça curta isso não vai acontecer? Vai, isso sempre vai acontecer. Mas a peça curta ela tem esbeltez baixa, né? Ela é uma peça mais robusta, mais curta. Então eu consigo desprezar esses efeitos. Vamos desprezar esses efeitos e vamos calcular na premissa de que isso aqui não acontece. Ou na premissa de que isso aqui acontece, mas o efeito é desprezível, né? É insignificante. Então a gente deixa para lá. Na peça já medianamente esbelta, não. A gente não pode ignorar isso aqui, tá? Então, a verificação de segurança que a gente vai fazer na peça medianamente esbelta já vai ser uma verificação não de compressão pura, já vai ser uma verificação de flexo-compressão. Por quê? Eu não falei que a gente vai começar a considerar essas imperfeições e que essas imperfeições vão gerar uma excentricidade, né? Excentricidade que a gente chama de excentricidade acidental. Porque não é uma excentricidade de projeto, porque existe isso. Eu posso ter uma excentricidade que é de projeto e eu posso considerar isso, né? Mas não, é uma excentricidade por conta de imperfeições, né? Na aplicação da carga, imperfeições geométricas, coisas que é normal, não é que está errado, está sendo feito errado. Não, é normal de acontecer. Então é uma imperfeição que gera uma excentricidade que a gente chama de excentricidade acidental. Se eu tenho excentricidade, eu vou ter não apenas a compressão pura, eu vou ter um momento fletor atuando também. Então, a verificação de segurança da peça medianamente esbelta, ela é feita a partir de uma equação de interação entre as tensões normais que são geradas pela força normal e as tensões normais que são geradas por esse momento fletor, que é uma consequência dessa excentricidade acidental aqui, tá? Então, essa excentricidade acidental, ela vai ser calculada em função do comprimento de flambagem. Ela vai ser o comprimento de flambagem dividido por 300, tá? Então, se eu detecto que a minha peça é medianamente esbelta, a primeira coisa que eu vou fazer então, então qual vai ser a excentricidade acidental? Excentricidade acidental vai ser o meu comprimento de flambagem dividido por 300. Essa excentricidade acidental eu vou usar para calcular o momento de projeto, né? O momento que eu vou usar para calcular as tensões que são derivadas desse momento, tá? Eu vou até pular, depois eu volto para cá. Então essa excentricidade acidental eu vou usar para calcular o MD. O MD ele é o meu momento de projeto, né? Eu não estou trabalhando agora com flexo-compressão, então além do ND, que é a minha força normal de projeto, a minha força de compressão de projeto, eu também vou ter um MD, que é um momento de projeto. Esse MD ele vai ser calculado por essa equação. Então essa equação envolve a nossa força de projeto, a força normal de projeto, a excentricidade acidental e quem? A carga crítica, tá? A carga crítica está aqui, é aquela fórmula que a gente já estabeleceu, já conhece já há um bom tempo, tá? A única diferença é que aqui eu vou usar o modo de elasticidade efetivo, né? Que vocês também já conhecem, a gente já falou dele antes. Ele é nada mais do que o modo de elasticidade onde eu aplico o CAMOD, o mesmo CAMOD que a gente já viu antes, né? Eu calculo o CAMOD, aplico no modo de elasticidade e tenho o meu modo de elasticidade efetivo, ou seja, é o modo de elasticidade modificado por todos aqueles parâmetros que a gente usa para modificar a resistência, né? Porque assim como todos esses parâmetros influenciam na resistência,
esses parâmetros influenciam no módulo também, né? Na rigidez mecânica da peça. Então eu vou usar aqui o módulo de elasticidade efetivo, tá bom? Então, pessoal, com esse momento aqui, ó, eu posso calcular quem? Uma tensão, né? Uma tensão máxima, né? A partir de quem? A partir da equação de momento. Desculpa, a partir da equação da fricção, né? Aquela nossa equaçãozinha lá, ó. Sigma igual momento y, né? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter uma peça de madeira na seção transversal, e essa seção transversal, ela vai estar sujeita à carga de compressão, N, né? Mas, por conta de eu estar considerando a excentricidade acidental, vai ser gerado um momento fletor também. A tensão, a força normal, gera uma tensão de compressão uniforme na peça, tá? Que é o quê? É a força dividida pela área. A tensão, o momento fletor já gera essa tensão que tem essa distribuição linear, né? Que varia de tração num bordo e compressão no outro bordo, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Essa tensão que vem da força normal, ela vai se somar a essa tensão que vem da parcela do momento, tá? Então, é aqui que eu vou dimensionar, ó. Eu vou dimensionar aqui. Por quê? Porque aqui, ó, a tensão de tração alivia a de compressão aqui. Então, aqui esse bordo, ele não me interessa. O que me interessa é esse bordo aqui, ó. Tá? O que me interessa é esse bordo aqui, que é o bordo onde eu estou somando as forças, né, as tensões de compressão, tá? E a equação de interação que eu mencionei com vocês, que é uma equação de interação que a gente usa não só para madeira, a gente usa para qualquer situação de flexo-compressão, né? De verificação de flexo-compressão. É essa aqui, onde eu tenho a tensão, né? O sigma ND é a parcela da tensão, né, que é gerada pela força de compressão. E o sigma MD é a parcela da tensão que é gerada pelo momento, né, devido à excentricidade. Então, sigma ND dividido pela resistência de cálculo, sigma MD dividido pela resistência de cálculo. Essa interação entre as duas tensões e as tensões resistentes, ela tem que ser menor ou igual a 1. Isso aqui, gente, basicamente eu estou falando assim, a tensão de compressão que vem da força normal mais a tensão de compressão que vem do momento tem que ser menor ou igual à resistência. Pronto, é isso que eu estou fazendo, tá? É só a maneira como é apresentada a equação de interação aqui, né? A interação entre essas duas solicitações e resistências tem que ser menor ou igual a 1. Pronto, então esse vai ser o critério de segurança que eu vou utilizar para dimensionar uma coluna medianamente esbelta, tá? Em resumo, pessoal, então se eu calculo o meu lambda e eu caio dentro desse intervalo aqui de 40 a 80, eu vou então dimensionar considerando uma excentricidade acidental, que é o comprimento de flambagem dividido por 300. A partir dessa excentricidade acidental, eu vou calcular então um momento de cálculo, né? Com esse momento de cálculo, eu vou calcular uma tensão, tá? E aí o meu critério de segurança vai ser a tensão, vai envolver a tensão gerada pela força normal de projeto, a tensão gerada pelo momento de projeto, né? E a resistência à compressão de projeto. Então essa relação toda aqui, né? Essa interação entre esses três parâmetros tem que ser menor ou igual a 1. Pronto, está dimensionado ou verificado a minha peça. Tá? Então, vamos para o... eu tenho uma observação aqui. A condição é aplicada a cada plano de flambagem. Por quê, gente? Porque eu tenho a peça, né? E essa peça ela pode flambar em direções diferentes, né? Por exemplo, se eu tenho uma peça de seção circular ou uma peça de seção quadrada, onde eu tenho a inércia igual, né? Nas duas direções, tudo bem, né? Eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu posso ter uma peça de seção transversal retangular, onde eu tenho inércias diferentes, tá? Então eu tenho que verificar, dependendo da situação, se eu preciso calcular, aplicar essa condição em planos de flambagem diferentes, ou seja, flambagem numa direção e na outra direção, tá?
Porque, por exemplo, posso ter algum problema onde eu tenho uma peça de seção retangular, tá? Então a peça de seção retangular, a gente iria direto para dimensionar na direção de flambagem onde eu tenho a menor inércia, tá? Porque se eu tenho a menor inércia, então eu tenho a peça menos rígida naquela direção e ela está mais propensa a flambar ali, então é um ponto fraco da peça, tá? Então eu dimensionaria ali. Mas existem problemas em que eu tenho a peça contraventada numa direção, mas na outra direção não está contraventada. Então, por exemplo, eu já sei que aquela peça tem uma chance maior de flambar naquela direção, que é a direção de menor inércia dela. Então eu vou e contravento ela ali naquela direção, tá? Então, nesse caso, eu vou ter uma direção de maior inércia, mas que não está contraventada, ou seja, ela tem maior inércia, mas ela tem um comprimento de flambagem maior, ou seja, um fator favorável e um desfavorável. E eu tenho a outra direção em que ela tem menor inércia, mas ela está contraventada, então ela tem um comprimento de flambagem menor. Também um fator favorável e um desfavorável, tá? Então, nessas situações eu preciso verificar nas duas direções. Então a gente tem que estar de olho nisso aí, tá bom? Tá. Vamos lá para as peças esbeltas. Então, quando eu caio dentro do intervalo de 80 a 140, eu tenho o caso mais complicado, né? Que é a peça esbelta. Então, para a peça esbelta, a gente vai dimensionar e usar o mesmo critério de segurança lá da flexocompressão, né? Da equação de interação, o mesmo da peça medianamente esbelta. Só que agora a gente vai incluir o efeito da fluência da madeira, que a gente não incluiu lá anteriormente, né? O qual vai se traduzir num acréscimo do momento. A gente vai considerar o efeito da fluência fazendo um acréscimo no momento de projeto. Ou seja, eu já tenho a excentricidade acidental, agora eu vou aplicar mais uma excentricidadezinha, eu vou somar, né, a essa excentricidade acidental, eu vou somar mais uma que eu chamo de excentricidade complementar por fluência. Se eu estou aumentando a excentricidade, o que acontece? Eu aumento o momento, né? Se eu aumento o momento, então eu vou aumentar as tensões e aí eu vou ter, ou seja, eu vou ter uma verificação mais rígida, né? Porque eu estou usando um momento de projeto mais elevado, tá? Então vamos ver. O que vai ser diferente aqui? Vai ser diferente que vou logo pular aqui só para mostrar rapidinho. Eu vou somar a excentricidade acidental à excentricidade complementar de fluência. Pronto. Vai mudar isso aqui, ó. O resto é igual, pessoal. A equação de interação lá entre o momento, as tensões solicitantes e as tensões resultantes é igual. É o mesmo critério. O que vai mudar é o momento, é o cálculo do momento de projeto. Por quê? Eu vou adicionar essa excentricidade aqui, ó, por fluência na excentricidade acidental. Vocês estão vendo que a gente não... assim, em suma, né, em tese, a gente não está mudando a maneira como a gente dimensiona. Eu posso dimensionar uma coluna curta usando todos os critérios de coluna esbelta? Posso. Estou errado? Não estou errado. Tá? O que acontece? À medida que a peça... A gente sabe que existem todos esses fatores. A gente sabe que existe a excentricidade acidental, a gente sabe que existe a excentricidade complementar de fluência, a gente sabe que tudo isso acontece e a gente sabe que isso aqui ele afeta qualquer coluna, qualquer peça comprimida, tá? Não é que isso aqui só passa a acontecer quando eu tenho esse grupo aqui de esbeltez, não é isso. Isso vai sempre acontecer. A diferença é que quando eu tenho uma peça, quanto menos esbelta é a minha peça, quanto mais robusta e mais curta é a minha peça, eu começo a poder desprezar um pouco essas partes mais complicadas do dimensionamento. Até que eu chego lá na peça curta. Então a peça curta, o nome já diz, né? Ela tem baixa esbeltez, né? Ela é pouco esbelta. Então eu posso desprezar esses efeitos. Quando eu vou para medianamente esbelta, eu já não tenho mais uma peça tão curta, então eu não posso desprezar tudo. Mas também eu não preciso considerar a fluência, vou considerar só a excentricidade acidental. E quando eu vou para a peça longa, eu falo, agora eu preciso considerar tanto a excentricidade acidental,
quanto à excentricidade por fluência, porque eu tenho uma peça esbelta. Então é uma peça mais perigosa, né? Eu preciso ser mais rigoroso no meu dimensionamento. Então é assim que funciona, tá? Eu quero que vocês entendam que não é que deixe de existir, é que tem como a peça é menos esbelta, esses efeitos aqui, eles têm esses fenômenos, eles têm um efeito mais insignificante ali naquela peça e eu posso desprezar eles. É só isso, tá? Então o que vai mudar na peça esbelta? Eu vou adicionar aqui a excentricidade acidental, uma excentricidade complementar de fluência. Pronto, é isso. Como eu vou calcular essa excentricidade por fluência? Usando essa equaçãozinha aqui, tá? Ela vai levar em consideração a excentricidade acidental, né? O coeficiente de fluência, a gente já conhece, já sabe como alcançar ele. E esse parâmetro aqui, que é o N asterisco, tá? Esse N asterisco ele é dado aqui por essa equaçãozinha. Ele é uma combinaçãozinha aí da carga permanente e da carga variável, tá? Então, ó, eu tenho a carga permanente característica, mais a carga variável, né? Eu vou aplicar um fator nele que vai ser a soma entre esse π1 e π2. Esse π1 e π2, eles estão lá na tabela dos fatores de combinação e utilização, né? Eu cheguei até a comentar que a tabela lá tem o π0, π1 e o π2. E a gente nunca usava todos, né? Tá aqui, a gente vai usar agora o π1 e o π2, eles não estão à toa lá, né? Esse π1 e π2, a soma deles não pode ultrapassar 1, né? O maior valor deles é 1, tem que ser menores, o valor, a soma tem que ser menor ou igual a 1. Então, gente, essa a diferença da esbelta para medianamente esbelta. Eu vou ter que considerar agora essa outra excentricidade, que eu vou calcular por essa equação exponencial disso aqui, né? E aqui vai entrar aqui a carga crítica, que eu já sei como calcular. Vai entrar esse outro parâmetrozinho aqui, o N asterisco, que é dado por essa equaçãozinha que é só calcular rapidinho lá na hora. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Assim, a gente dimensiona, né, todas as colunas, as peças de treliça, de contraventamento, começando pelo cálculo da esbeltez. O cálculo da esbeltez ele vai dividir, vai mandar a gente para o caminho certo. De acordo com o nível de esbeltez da peça, eu vou dimensionar ela de maneira diferente. De uma maneira mais simples, para peças menos esbeltas, até uma maneira mais completa, mais complexa, para peças que são mais esbeltas, né? Então, é isso. A gente vai fazer agora uma aula para resolver exercícios, vocês vão ver isso funcionando na prática, tá? Então, até lá e tchau!